Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao NEPcast, o podcast do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria de Saúde de Caruaru. Esse podcast tem a parceria com o Centro Universitário Acés Unita. Muito prazer. Eu me chamo Leandro Aleixo, sou psicólogo, terapeuta holístico e professor universitário. E estarei com vocês no episódio de hoje. Então, para nos acompanhar nessa agradável conversa, recebemos com muita felicidade a nossa convidada, Caroline Mello, que é gerente de Educação no Trânsito da MTTC. Carol, seja bem-vinda. Olá, muito obrigada pelo convite. Eu agradeço aí ao Núcleo de Estudo Permanente da Saúde. É um prazer estar aqui. Antes de mais nada, né, a gente vai ter em setembro, a gente passa em setembro sobre uma data muito importante, muito significativa, né, que é a Semana Nacional do Trânsito, que é do dia 18 a 25, que é o momento onde a gente para um pouquinho para refletir sobre o trânsito, a importância de pensar isso e também de pensar a educação no trânsito, né? Então, afinal, por que é tão importante a gente pensar em educação no trânsito? Durante a Semana Nacional do Trânsito, que ocorre de 18 a 25, em todos os anos, né, às vezes as pessoas perguntam se há uma variação de ano para ano, mas não. Sempre acontece de 18 a 25, a gente tenta chamar a atenção da sociedade, porque a gente vê que muitas vezes a gente pratica atos no trânsito que são automáticos. A gente sai de casa atrasado, naquela correria, pega as coisas, coloca dentro da bolsa, pega o filho, vai deixar o filho na escola, e acaba que você vai pensando em tantas outras coisas que esquece o trânsito que está ao seu redor. O pedestre, o motociclista, o ciclista, e todos esses estão só preocupados com a sua vida, mas o trânsito é de todos. O trânsito é feito de gente. E por mais que a gente faça ações de educação no trânsito, não só na Semana Nacional do Trânsito, mas no Maio Amarelo, mas durante todo o ano tem que ser ações permanentes e contínuas, para chamar a atenção da sociedade que o trânsito mata todos os dias, não é só a guerra, né? E essa educação no trânsito, ela se estende somente aos pedestres, aos transeuntes, né? As pessoas que também utilizam outros modais como moto, bicicleta, carro, ou a gente consegue pensar na educação fundamental, né, das crianças, desde da tenra idade até o chegar ao ponto de tirar a carteira de motorista. Esse processo também é importante quando a gente pensa na educação no trânsito? É ótima a sua pergunta, porque assim eu posso falar um pouco sobre o meu trabalho. A gerência da educação no trânsito, a gente começa a atender crianças a partir de 3 anos de idade. Não só mostrando as cores do semáforo e o que significa para ela, e sim mostrando o dever que a gente tem no trânsito como pedestre, né? Principalmente a gente não trata as crianças como futuros condutores, futuros motoristas, e sim como cidadãos, são noções de cidadania. Quais os comportamentos seguros no trânsito, o que elas têm que exigir dos seus pais, elas como fiscalizadores e multiplicadores daquela mensagem. A gente trata tanto das crianças, da primeira infância, né, até os idosos, porque o idoso e a primeira infância, por mais que a gente não pare para pensar, significa um número maior de pedestres, porque eles utilizam as calçadas, eles vão pagar contas, né? Tanto a criança pequena quanto o idoso, ele é quem vai comprar pão, quem vai no supermercado a pé, quem mais utiliza o mobiliário urbano ao seu entorno, né? E, consequentemente, está mais fragilizado com relação às imprudências dos outros cidadãos que estão ali nesse cenário do trânsito, né? Exatamente. Mas, infelizmente, o que a gente consegue relatar em números, quem mais morre hoje no trânsito são os motociclistas, né? O CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, abre um leque para a gente trabalhar em cima de motociclistas, porque o condutor sobre 2 rodas é quem mais morre no trânsito ou quem mais causa acidente, né? E a maior parte disso, a gente tem um grande registro de alcoolemia, né? Do uso do álcool, mas a maior parte disso é a alcoolemia junto com outra coisa. Excesso de velocidade, não utilizar um equipamento de segurança como tanto o cinto de segurança quanto o capacete afivelado. Capacete afivelado, né? Isso é tão importante. E de como também o uso do celular, né? Muitas vezes
tá implicada aí nesse processo. Você falou no começo sobre o ritmo de vida acelerado que a gente tem tido, né, no nosso cotidiano, e de como isso termina colocando a gente praticamente um piloto automático, né, em que a gente não reflete muito o que a gente está fazendo, a gente está ali no volante ou andando na rua e não presta atenção ao entorno, né? Exatamente isso. A gente para pensar e diz: ah, fulano bebeu e causou um acidente, mas ele não matou ninguém, então ele está só se prejudicando. Não. Os acidentes de trânsito, ou sinistros de trânsito, como manda a literatura, há um custo social disso, há um custo previdenciário, né? Vidas humanas que são perdidas, e a gente acredita que todo erro humano é evitável no trânsito. O erro humano, às vezes, pode ser até inevitável, mas nenhuma vida deve ser perdida por causa daquele erro humano, né? Toda morte é evitável no trânsito. E a gente não pode pensar no trânsito como um local de egoísmo, e sim de empatia, de pensar no próximo. Até porque todos nós queremos sair de casa e retornar nas mesmas condições para a sua família. Toda vida importa, né? Todo mundo faz falta para alguém. E muitas vezes esse chegar em casa não implica chegar mais rápido, né? Às vezes a consciência do simplesmente chegar. Porque geralmente a gente sai atrasado, né? Não calcula muito tempo, se envolve em tarefas muitas vezes quase impossíveis de fazer, né? A gente muitas vezes precisa estar em 2 lugares ao mesmo tempo. É exatamente isso. A nossa vida corrida faz com que a gente fique cada vez mais agitado, mais ligado ao telefone no trânsito, como você disse. E às vezes a gente para pensar que só o motorista pode causar um acidente quando ele está no telefone. Mas o pedestre também, ao atravessar no telefone, né, automaticamente fica no telefone gravando áudio ou mesmo escrevendo uma mensagem ao atravessar, ainda que na faixa, mas ainda assim há um risco. Se você atravessar fora da faixa, o risco é bem maior, né? O pedestre que vai atravessar pega no caminho, trabalho, casa, de fone de ouvido, isso também prejudica. E a gente fica tentando chamar a atenção da população justamente isso, que condutas seguras podem salvar vidas. Esse ano, o Conselho Nacional de Trânsito delimita como um tema das campanhas educativas no trânsito Escolha a Vida, porque a gente acredita que escolhas podem salvar vidas no trânsito. Inclusive escolhas calcadas nesse senso comunitário, né? Que as mínimas ações do indivíduo impactam, né? E muito na vida de outras pessoas, né? O fato de eu vou ver essa mensagem depois. Isso. Vou guardar meu celular fora do alcance da minha vista dentro do carro. Se necessário, se for importante, eu paro e atendo. Acho que a gente se reveste de um senso de que nada vai acontecer de mal. Sempre vai acontecer com outro, não comigo. Sempre acontece com outra pessoa e não comigo. Exato. E o que eu costumo dizer é que a gente não para pensar o número de mortes no trânsito. A gente vê que a guerra mata todos os dias, mas a gente não vê. Quando a gente vai falar de mortes no trânsito, a gente lembra da última pessoa que morreu. Aquele motociclista que morreu não sei aonde. Mas sempre é o último. A gente não lembra nem dos 5 últimos. Né? A gente viraliza aquele último e pronto, acabou. O trânsito não tem muita repercussão, não faz a gente refletir tanto. Às vezes a gente faz algumas ações com educadores que foram vítima ou causaram acidente de trânsito devido ao uso de bebida alcoólica. E às vezes é muito impactante a mensagem, porque as pessoas veem, poxa, poderia ser eu. Eu nem bebi, mas fulano veio, estava passando de motociclista, eu morri. Muitas vezes é uma pessoa que não agiu imprudentemente e sofre as consequências de outra pessoa, Exatamente, né? Isso. Até porque o trânsito envolve todos nós. Nós temos que ter essa consciência. Penso muito a respeito das famílias e das pessoas que sofrem as consequências indiretas desse processo, né? Esse exemplo que você trouxe sobre os educadores que muitas vezes sofreram, né, ou foram agentes, penso muito nas famílias e enquanto uma morte ela implica o impacto de muitas pessoas, o impacto de uma família toda a respeito de algo que poderia ser plenamente evitado. Exatamente. A gente acredita que todo acidente de trânsito é evitável. Essa é a verdade. Me conta o que o MTTC tem feito
AMTTC. AMTTC, me diz que sigla é essa. Autarquia de Mobilidade, Trânsito e Transporte de Caruaru. Maravilha. A AMTTC tem feito, para prevenir os acidentes de trânsito, a gente está fazendo um grupo de estudos de acidentes de trânsito, ou de sinistros de trânsito, como manda a literatura, porque acidente realmente eles acham que é uma coisa evitável, sinistro não. Mas a gente está fazendo um grupo de sinistros de trânsito, juntamente com todas as forças operativas de trânsito. O SAMU, né, que é um grande parceiro aqui, e o SAMU, o 4º BPM, o 4º Batalhão de Polícia Militar, o 2º Grupamento de Bombeiros, o 1º BIESP, a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, e nós estamos se reunindo continuamente e frequentemente. Nós estamos já na 8ª reunião, onde nós estamos tentando monitorar os acidentes em Caruaru e, paralelamente, fazer ações para evitar os acidentes. O que é necessário? Uma atenção maior nessa via. O que é que a gente pode melhorar de sinalização, de intervenção, seja ela horizontal ou vertical? Né? Eu acho que nesse ponto é melhor uma ação educativa para a gente conscientizar os pedestres. E, às vezes, a gente consegue mapear melhor tanto o perfil da vítima, o perfil do causador do acidente e o que causou aquele acidente. Né? Se foi uma pista molhada, se foi uma iluminação que não estava adequada para aquele local. E a gente vem avançando bastante e fazendo ações paralelas, né? A gente se reúne, monitora os acidentes, vê quantos acidentes aconteceram naquele lapso temporal e consegue aplicar medidas até instantaneamente. Essas medidas educativas, elas implicam especificamente em quê? Vamos falar o que é uma medida educativa. Geralmente, a gente fez uma campanha agora que, em relação, lá no sítio Juá, faleceu uma senhora. O nosso primeiro ato é mapear como aconteceu o acidente de trânsito, porque senão a gente fica sem notícias. Morreu uma senhora atropelada na Vila do Juá e ninguém sabe o fato. Primeiro, nosso primeiro coisa é saber o perfil da vítima, como aconteceu o acidente de trânsito, ainda que para fins estatísticos, né? E a gente vai mapear. A gente viu que era necessário a população da Vila do Juá, eles têm uma velocidade acima do normal. Então, a gente foi fazer várias campanhas educativas, tanto na escola como blitz educativos, tentando conscientizar a população. Olha, as pessoas estão morrendo aqui por causa de condutas de vocês mesmos. Vocês estão acima da velocidade permitida. O que é que a gente fez como órgão de trânsito municipais? Nós reforçamos toda a sinalização, mostrando como deveria ser a velocidade da via, reforçando tudo isso, e reforçamos em relação a blitz educativas e ações nas escolas. A gente consegue perceber esse impacto imediato dessas ações, estatisticamente? Até o nosso grupo de sinistro de trânsito, ele entende que a gente tem que diminuir, em 10 anos, 50% dos óbitos por trânsito, claro. É uma adesão que segue o PNATRANS, é o Plano Nacional de Mortes e Lesões no Trânsito, do governo federal, e é imposto para todo o país, né? Pernambuco aderiu em 2022, a MTTC aderiu, como município aderiu em 2023. E o nosso objetivo é justamente esse. A gente consegue ver uma diminuição no número de acidentes de trânsito com vítima em Caruaru. Nesse ponto específico, a gente não tem todos delimitados, porque muitos não são da nossa competência, sim da PRF. Mas ainda assim, se o acidente for com vítima e se for próximo à nossa base, a gente consegue sim ir até para fins estatísticos. A gente também consegue perceber o impacto qualitativo desse processo? Com certeza. A gente vê mais acidentes de trânsito sem vítima, porque a gente divide em acidente de trânsito com vítima ou sem vítima. A gente vê mais que eles não estão tão graves. A gente está vendo uma diminuição da velocidade em Caruaru. Então, quando a gente transita pela cidade, né, a gente pensando nessas mudanças qualitativas, desse impacto, né, dessas ações, a gente percebe também uma mudança da cultura das pessoas, né? De terem mais atenção e de transitarem pelo centro com mais responsabilidade. E a gente também está tentando demonstrar a situação que não é só pela parte de punir, né? E sim pela educação.
né? É uma abordagem totalmente diferente, mais lúdica, mais descontraída, tentando chamar a atenção da população e chamar o seu dever, né? Porque o trânsito é compartilhado. A responsabilidade é compartilhada por quem gerencia, por quem fiscaliza, por quem se utiliza do trânsito, ou seja, todos nós. E mais uma vez, a gente reforçando o papel da coparticipação, né, de todos para que esse processo aconteça. E que o Estado ele não está necessariamente para punir, mas para orientar e para fazer com que a qualidade de vida das pessoas faça valer, né, principalmente no direito de ir e vir das pessoas. Exatamente, né? O trânsito é feito de vidas e o nosso dever realmente é a segurança viária. É você poder ir e vir na maior segurança possível, podendo sair de casa a hora que você quiser, mas também devendo obedecer às leis de trânsito para que isso seja possível para todos nós. Exato. Espero que a gente consiga, né? Nesses pequenos passos a gente conseguir um impacto muito positivo, né? Inclusive com relação a esse plano de diminuir a quantidade de mortes e de valorizar cada vez mais a vida, lembrando que uma vida ela é importante para um conjunto de pessoas e essas ações, mesmo que mínimas, podem fazer a diferença. Com certeza. Na verdade, a gente age como que todos que a gente consiga abordar sejam multiplicadores daquela mensagem. Porque numa blitz educativa, numa ação, a gente consegue atingir coisa de 200, 500, a 500 pessoas. Mas se aqueles todos forem multiplicadores daquela ação, se a gente utilizar a comunicação para divulgar a ação que a gente fez, a gente consegue atingir um público muito maior, né? Maravilha. Então, infelizmente, a gente vai chegando ao fim, né, desse encontro. Queria te agradecer a presença, a receber esse chamado tão importante para a gente falar desse tema muito, muito relevante para a vida das pessoas. E queria delegar para você a fala de despedida da nossa audiência. Eu agradeço aqui pelo convite. É sempre muito bom estar aqui falando sobre a educação no trânsito. E eu deixo mais uma vez a mensagem, né? No trânsito, escolha a vida. Porque eu acredito que são condutas seguras que podem salvar vidas no trânsito. Obrigado, Carol. Então, finalizamos o nosso Nepcast de hoje com mais um tema pertinente sobre saúde, sobre vida, qualidade de vida. Agradecemos a produção do Centro Universitário Assis Unita, a nossa convidada e a você que continua nos acompanhando nas redes sociais, @prefcaruaru, @nepcaruaru. Até logo.